Tem comigo António Leão Rocha, embaixador de Portugal em Otava, ele que acabou de tomar posse no passado dia 7 de junho, 3 dias antes do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que hoje estamos a celebrar. Já está aqui há 2 meses, aqui no Canadá, o António Leão Rocha. Como é que faz, que balanço é que faz destes primeiros 2 meses? Uma saudação especial neste dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Bom, é um balanço ainda, enfim, um pouco relativo, não é? Porque 2 meses é pouco. Eu só muito recentemente apresentei credenciais e, portanto, isso significa que a minha capacidade de ação junto, quer das comunidades, quer das autoridades canadianas, ainda é bastante limitada, não é? Porque só 3 dias úteis é pouco para ter tido já, de facto, um contacto mais estreito e mais completo, digamos assim. Mas, de qualquer maneira, estou muito satisfeito de me encontrar no Canadá. É um grande desafio, é um grande país. Nós temos uma relação, de facto, muito próxima com o Canadá, sempre a tivemos, cada vez mais agora. O facto também da tragédia e da agressão russa à Ucrânia aproximou muito todos os países da União Europeia do Canadá, mais ainda, já éramos de facto parceiros muito próximos, somos agora muito mais, de maneira que é de facto um grande desafio, muito interessante. E depois há aqui no Canadá uma comunidade portuguesa muito significativa, calcula-se que serão cerca de, pelo menos registados, meio milhão, não é? Meio milhão de pessoas, é de facto... Temos também 2 deputados federais de origem portuguesa, que são canadianos, mas de origem portuguesa, e tudo isso, de facto, faz com que a relação entre Portugal e o Canadá seja especial, seja um grande desafio e uma grande honra para mim ser o nosso representante neste grande país. Porque esta mudança de continente esteve em Santiago do Chile, capital, no caso do país, o Chile. A que é que se deveu esta mudança e também, sobretudo, a mudança de continente e de país? Eu também acho, com toda a franqueza, que é tal a distância, a distância física, geográfica, mas também a distância, digamos, cultural, etc., entre o Chile e o Canadá, do extremo sul da América ao extremo norte, que eu diria que é uma mudança de continente, mas na verdade, geograficamente, não é exatamente uma mudança de continente, continuamos na mesma América, não é? Sim. Mas de facto a viagem é uma viagem mais do dobro de uma viagem para Portugal aqui do Canadá, inclusivamente é mais do dobro de uma viagem de Portugal entre Portugal e o Chile. Portanto, é de facto uma mudança de continente. É uma mudança de continente em muitos sentidos, é uma mudança de continente do ponto de vista geográfico, mas é sobretudo uma mudança de continente do ponto de vista, por exemplo, do clima. O clima aqui em Otava é muito diferente de Santiago do Chile. É também uma mudança de continente, politicamente falando, não é? E também linguístico. É verdade que, digamos que o espanhol, que é a língua dominante no Chile, é uma língua mais próxima da nossa, o inglês será menos, mas de facto essa proximidade depois é bastante disfarçada no caso do Canadá, pelo facto de aqui se falar muito mais português, sobretudo no sentido em que se aprende muito mais português, do que é o caso do Chile. Aí também é uma grande diferença. A razão é única, é de facto nós, diplomatas de carreira no nosso sistema diplomático em Portugal, cada 4 anos mudamos normalmente, é uma rotação, portanto, normal, e foi um grande privilégio e uma grande sorte também para mim ter sido nomeado para o Canadá, porque de facto é uma embaixada que eu gostaria muito de fazer e que tenho de facto o privilégio e a sorte e a honra também de poder estar agora aqui a representar neste meu início de plenitude de funções como embaixador de Portugal no Canadá. Que desafios é que traz o embaixador António Leão Rocha, desafios e projetos para a comunidade portuguesa? Os desafios são os desafios normais de um país que acolhe uma grande comunidade portuguesa. Eu não queria entrar muito em detalhes, se não me levar a mal e se me permitir, porque uma vez que até agora estive limitado, até há 3 dias, e portanto ainda não pude contactar, enfim, de uma forma mais aprofundada a comunidade portuguesa, apenas o fiz e de uma forma, enfim, um pouco limitada aos seus representantes associativos aqui em Otava, mas não o fiz em Toronto, não o fiz em Montreal, não o fiz em Vancouver, nem em outros lugares que hei de visitar, onde há também comunidades portuguesas. Preferia não estar a desenvolver muito esse assunto antes de, com toda a transparência, falar com eles e saber exatamente quais são os problemas, quais são as suas expectativas e enfim, os seus projetos também. E
e localmente cada uma das comunidades, digamos, das grandes províncias do Canadá terão certamente problemas em comum, mas também muitos problemas específicos. E, portanto, eu preferia aí, de qualquer maneira, há dois objetivos fundamentais e esses posso já adiantá-los, que são manter esta chama que a comunidade portuguesa tem no Canadá e que as comunidades portuguesas em geral têm em todo o mundo, ajudar na medida do possível aos desafios que a comunidade enfrenta. Alguns são identificados e são comuns a todo o Canadá e não só ao Canadá, até a outros países. Eu diria, por exemplo, estes 2 anos de pandémica terão tido algum efeito pernicioso junto das associações, não é? Muitas delas, porque muitas das associações, ou se não a maioria, vivem naturalmente de rendimentos que advêm das receitas obtidas através da utilização do seu espaço. E isso durante 2 anos não pôde acontecer, em maneira que sei que no Canadá, mas também noutros lugares, há muitas associações a viver um momento difícil. Agora inicia-se ou reinicia-se esse processo de multiplicação de atividades. De qualquer maneira, foram momentos difíceis e muitas delas, enfim, algo um pouco por todo o mundo, poderão não ter sobrevivido. Eu não conheço exatamente aqui no Canadá se há algum caso desses, mas haverá. Outro desafio, naturalmente, é a passagem das gerações. Isso para as comunidades portuguesas também é um desafio, não é? A Embaixada está aqui para ajudar e para procurar que os jovens, e sobretudo aqueles que são já têm várias gerações de nacionalidade canadiense, que não percam os seus vínculos, quer ao associativismo, quer à comunidade em geral, quer a Portugal. A Portugal, acredito que não o façam, a maioria não o faz, mas é importante que mantenham também um certo, enfim, mantenham a chama, como se diz, em sentido metafórico, do associativismo e, portanto, a ideia da unidade da comunidade, o que é, de facto, importante, penso eu. Embaixador, é precisamente sobre isso que queria perguntar e questioná-lo, porque a comunidade portuguesa que reside no Canadá, ao fim e ao cabo temos líderes associativos já com uma certa idade, eles queixam-se que precisam dos jovens, que os jovens comecem a tomar conta das organizações. Quais são os propósitos, quais são os desafios que o embaixador António Leão Rocha tem para estas organizações, porque ao fim e ao cabo eles precisam de jovens. O que é possível fazer para mudar este paradigma e que não se perca esta Portugalidade tão bem evidente no Canadá? Esse é precisamente um dos aspectos que eu lhe dizia antes, que é cedo demais para me pronunciar, porque não tenho dúvida que ele existe, sei que ele existe. Antes de chegar ao Canadá, documentei-me também já um pouco e sei que existe, e portanto, enfim, aqui em Ottawa já tive possibilidade de contactar os líderes do associativismo e portanto sei que existe, mas prefiro para já, enquanto realmente não contactar, quer com os jovens de Toronto e os líderes das associações em Toronto, e o mesmo em Vancouver, e o mesmo em Montreal, e noutros lugares, prefiro não adiantar esse diagnóstico, porque é preciso ouvi-los primeiro, não é? Uns e outros, e saber de que forma a Embaixada, porque a Embaixada nunca será, nem pode ser, um agente direto dessa aproximação, mas pode contribuir, isso não tenho dúvida, mas para saber como podemos contribuir, primeiro tenho que perceber exatamente qual é o diagnóstico de cada uma das situações e motivos, não é? E depois, então, sim, tentar, na medida do possível, da Embaixada e também os consulados, que os nossos consulos gerais têm intervindo muito nesse quadro, não é? Que, em conjunto, o que é que podemos fazer, como é que podemos contribuir para que isso seja uma sucessão generacional igual às outras, não é? Hoje comemoramos o dia 10 de junho. Vamos então focar no dia de Portugal, agora precisamente. Vai celebrá-lo pela primeira vez no Canadá enquanto embaixador. Acredito eu que também seja a primeira vez, não sei se é a primeira vez enquanto cidadão, mas enquanto embaixador será certamente a primeira vez a festejá-lo, a celebrá-lo. O que é que está preparado para o dia? É a primeira vez que celebro, nunca tinha estado antes no Canadá, apesar de conhecer bastante razoavelmente o continente americano, a norte e a sul, mas de facto no Canadá nunca tinha estado. E
Aqui em Otava nós vamos ter, enfim, como sabe, muito do associativismo, precisamente o que eu dizia antes, saindo de extremas dificuldades. Por exemplo, em Otava haverá muitas associações que ainda não estão este ano, 2022, capacitadas, ou seja, com possibilidades de associar-se e organizar também, por sua iniciativa, as celebrações do 10 de junho, coisa que acontecia antes da pandemia. Mas para o ano, muitos dos seus líderes já me disseram, nesse encontro que mantive, que têm toda a intenção de recuperar essas atividades e voltar a ter um programa como sempre antes houve, mas de facto este ano ainda não haverá as condições, sobretudo financeiras, para que isso possa acontecer. De qualquer maneira, como sempre, na Embaixada, na residência da Embaixada de Portugal aqui em Otava, teremos uma recepção por ocasião do 10 de junho, ao final da tarde, nesse dia. Antes disso, pela manhã, como também já aconteceu anteriormente na City Hall, portanto na Câmara Municipal de Otava, haverá uma cerimónia de hastear da bandeira portuguesa e serão tocados os hinos quer do Canadá, quer de Portugal. Haverá presença de autoridades municipais, obviamente, também da comunidade portuguesa em Otava. Resta-me acrescentar que, como sabe, saberá até melhor que eu, que, tal como já aconteceu anteriormente, já desde o dia 1 de junho, que o mês é considerado do património, o mês do património português no Canadá, o que para nós é também uma grande honra e uma grande responsabilidade, é para toda a comunidade, e isso envolve também. Saberá tão ou melhor que eu, que também, como aconteceu noutros anos, quer em Toronto, quer em Montreal, quer em Vancouver, a comunidade está organizada, e os consulados gerais, e haverá múltiplas atividades. Uma vez que não tenho aqui à minha frente a sua relação e prefiro não cometer alguma injustiça com alguma das entidades que está também envolvida na organização de comemorações, prefiro não enumerar nenhuma, mas há um extenso programa, quer em Toronto, quer em Montreal, quer em Vancouver. Ao fim e ao cabo, amanhã, dia 11, não sei se vai estar com o Presidente da Assembleia da República, o Dr. Augusto Santos Silva. Não, obviamente, acompanharei toda a visita, desde a sua chegada até à sua partida, obviamente, não é? Quer dizer, é esse também o papel e uma obrigação do embaixador, mas também é, sobretudo, até também pela pessoa que se trata, um grande gosto pessoal e um grande prazer. Aliás, uma excelente estreia para mim, todos os meus colegas aqui estão, meus colegas da União Europeia, com quem já reuni, enfim, e visitei num tradicional visita de cortesia que se faz, estão, de facto, até, diria, entre aspas, e com um sorriso, um pouco invejosos, porque em tão pouco tempo ter já uma visita de tão alto nível é, de facto, excelente. E é um sinal mais da importância que o Canadá tem e da relação que Portugal e o Canadá têm, não é? É evidente que a vinda para o efeito das comemorações do Dia de Portugal do Presidente da Assembleia da República, que, como todos sabem, é a segunda figura do Estado português, é de facto um grande gesto também para o Canadá e sobretudo para a comunidade portuguesa no Canadá, como é evidente. E já tem algum teor para a conversa do dia? Para a conversa com o Presidente da Assembleia da República, que também ao fim e ao cabo, é o deputado para o Círculo Eleitoral de fora da Europa. Exatamente. Não tenho, mas isso prefiro, se não me leva a mal, prefiro reservá-lo e transmiti-lo primeiro ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Combinado, embaixador. Mas uma mensagem para os imigrantes portugueses, tenho a certeza que não se importa de deixar agora. É a última mensagem. Com todo o gosto, evidentemente. Aliás, também direi umas palavras durante a cerimónia da recepção na residência da Embaixada de Portugal no dia 10, nesta noite, nesta tarde, não é? Direi também umas palavras, portanto, daqui a pouco, aos portugueses, mas que também não queria divulgá-las antes, mas a mensagem é a mensagem, em primeiro lugar, que estamos todos de parabéns pelo nosso Dia Nacional. É uma segunda mensagem de encorajamento. É uma comunidade que trabalha muito perto com a Embaixada e digamos, com os representantes diplomáticos que se encontram no Canadá, não é só com a Embaixada, também com os consulados gerais. Há, de facto, aqui um excelente envolvimento. São um grande prestígio para o nosso país, porque é, sobretudo, uma comunidade unida, forte e bem envolvida na vida canadiense que permite que
ou que ajuda muito a que o relacionamento seja muito estreito entre os nossos dois países, e é também a minha total disponibilidade para trabalhar com as comunidades, as comunidades no Canadá, as diferentes comunidades, porque, como dizia antes, acredito que há problemas comuns, desafios comuns, mas também específicos de cada lugar, e desejar as maiores felicidades, e estou muito brevemente visitarei todas essas diferentes províncias onde há comunidades portuguesas, contactarei diretamente com elas, normalmente através das associações, é a forma mais fácil enfim, de mobilizar as pessoas e de haver esse contacto. Mas contem com a Embaixada, contem com os Consulados Gerais e toda a nossa disponibilidade para ajudar e ter a porta aberta para tudo o que seja necessário da parte da comunidade. Muito E um obrigado, bom Sr. 10 de junho para todos. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Um feliz 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões das Comunidades Portuguesas, também para si. Muito obrigado.